E aí, galera, beleza? Vocês sabem a diferença entre terceirização e terciarização? A terceirização, ela acontece quando uma empresa, ela contrata uma outra empresa para realizar um determinado serviço. Vou dar um exemplo para vocês que está no nosso cotidiano. Por exemplo, tem uma empresa chamada Foxconn. A Foxconn, ela fica em Hong Kong. E a Foxconn, ela monta aparelhos da Nintendo, da Apple e de outras empresas. Isso seria uma terceirização, ou seja, a Apple desenvolve a tecnologia, a Nintendo desenvolve a tecnologia, mas ao invés de ter uma fábrica própria para produzir, ela terceiriza esse serviço para uma outra empresa. O nome disso é terceirização. Isso é cada vez mais comum no mundo de hoje, é cada vez mais comum com a desconcentração industrial, é um fenômeno que faz parte da nossa vida. A terciarização tem a ver com o crescimento do setor terciário. E aí a gente tem alguns problemas que devem ser destacados. Porque o setor primário, que é o setor da agricultura, empregava muitas pessoas no passado. Conforme foi havendo a modernização agrícola, concorda comigo que as máquinas foram substituindo os seres humanos e, portanto, aquelas funções que antes eram realizadas por homens, hoje são realizadas por máquinas? Então, quanto mais modernização agrícola houver, menos emprego no campo haverá. Isso já vem acontecendo desde o século XIX. Desde o início da industrialização, a agricultura se moderniza. Isso ganhou maior força depois que houve a Revolução Verde, porque novas tecnologias foram implementadas na agricultura, beleza? Então o setor primário, ele deixa de empregar pessoas ou emprega pouquíssimas pessoas. O setor secundário, que é o setor da indústria, o setor que transforma, né? Primário, campo, agricultura, extração, beleza? O setor secundário da indústria, que antes também empregava muitas pessoas, hoje em dia emprega cada vez menos, posto que a modernização também chegou na indústria. Então, há cada vez mais máquinas, robôs, fazendo o papel que antes era feito por seres humanos. E aí as pessoas tendem a ir para onde? Para o setor terciário. É aí que há a terciarização. A terciarização nada mais é do que um crescimento do setor terciário, que é o setor de serviços. O problema é que o setor terciário, ele também passa por modernizações. O trocador do ônibus não existe mais. A caixa de supermercado tende a ser substituída por uma máquina. Os atendentes de banco estão sendo substituídos por máquinas. Então, há uma tendência de saída do meio rural, setor primário, há uma tendência também de saída do secundário e as pessoas vão se alocar no terciário. Só que o terciário não consegue absorver todo mundo. E como o terciário não consegue absorver esse número de pessoas, e como a modernização do terciário também é cada vez maior, a gente começa a ver e a gente começa a se preocupar sobre os empregos no futuro, né? Então, a terciarização é diferente de terceirização. Terceirização significa que eu vou terceirizar um serviço para alguém. A Foxconn monta para a Nintendo. A terciarização tem a ver com o setor terciário, com o crescimento do setor de serviços. Só que o setor de serviços também se moderniza. O setor de serviços também se mecaniza, também se robotiza. Então, nós temos muito que nos preocupar sobre como vão ser os postos de emprego no futuro. Nós vamos ter que lidar com isso. Isso não é a gente não tem como lutar contra isso. A questão é que
E isso é uma questão de prova. Como o terciário não consegue absorver esse grande número de pessoas que saiu ou vem saindo, depende do lugar do mundo, do primário e do secundário, há um crescimento muito grande do setor informal. Isso é uma questão de prova. O terciário passa por uma hipertrofia, ele não consegue mais crescer. E quando ele não consegue mais crescer, o que você vai fazer? Você vai para a informalidade. E a informalidade é praticamente uma regra no mundo, nos países em desenvolvimento. Agora, com a questão da crise do coronavírus, por exemplo, foi muito dito que as primeiras pessoas que seriam afetadas seriam as pessoas ligadas ao setor informal. E o setor informal não tem, né? As pessoas que trabalham no setor informal, elas não detêm os direitos trabalhistas, férias remuneradas, 13º salário, enfim, tudo isso. Então é uma precarização do trabalho, tá? No próximo vídeo a gente fala sobre uberização, que é também uma nova forma de precarização do trabalho. Mas esse vídeo aqui, um pouquinho longo, serviu para a gente tratar de duas coisas muito importantes. Para a gente saber que há cada vez mais terceirização e, ao mesmo tempo, há cada vez mais uma expulsão do setor primário, secundário e terciário por conta da modernização. E essas pessoas, dependendo do lugar do mundo, acabam sendo alocadas no setor terciário, mas informal. Portanto, sem direitos. Beleza, galera? Até a próxima.